A Polícia Federal fez hoje uma operação com o objetivo de apurar irregularidades na destinação de verbas públicas de emendas parlamentares. Obrigado, Mano. Eu quero trazer com vocês, inclusive, a informação, né, de um alvo dessa operação, que é a Mariângela Fialek, que trabalha ali para o Partido Progressista na Câmara dos Deputados, que também é ex-assessora parlamentar do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente ressalta para vocês que Arthur Lira não foi alvo dessa fase da investigação, não foi alvo dessa operação, e também diz que a Mariângela Fialek, ela tem uma atuação ilibada ali na Câmara dos Deputados, sempre foi uma pessoa de bastante confiança, que não só atuava com ele, mas também com vários outros parlamentares, exatamente porque sempre foi uma pessoa bastante responsável nas tratativas relacionadas ao orçamento. Mas o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, diz, a partir daquilo que vem de apuração da Polícia Federal e também com autorização da Procuradoria-Geral da República, é de que ela seria responsável pelo desvio de emendas parlamentares, que é uma investigação que tem sido acompanhada com o uso de lupa ali pelo ministro Flávio Dino. E eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você avalia a maneira como esses desdobramentos podem expor parlamentares importantes e certo bastidor da maneira como as emendas eram encaminhadas ali na Câmara dos Deputados. Exatamente, Evandro, porque veja, né, apesar do Arthur Lira não estar envolvido, pelo menos é o que saiu na imprensa, é algo relacionado a assessor, é claro que isso acaba manchando a reputação do parlamentar. Não tem como, né? Ali uma pessoa que trabalha no seu gabinete, então você tem ali um dano de imagem. Agora, é claro também que levanta-se, né, a hipótese de que até que ponto, né, quando há um desvio por parte dos assessores, o chefe do assessor também não sabia deste desvio. Mas, de qualquer maneira, essa questão das emendas parlamentares, do desvio de emendas parlamentares, né, sem critério, sem transparência, o ministro Flávio Dino, nesse quesito, ele age corretamente, mostra que o problema é muito maior. É um desvio bilionário. O parlamento hoje tem um poder de 50 bilhões de reais em emendas, muitas delas impositivas e muitas delas sem a transparência. E com o fim do orçamento secreto, não se resolveu o problema. Pelo contrário, se agravou ainda mais porque o pessoal lá, a turma, sempre acha meandros para continuar com os desvios de emendas. Então isso tem que ser investigado porque, afinal de contas, Evandro, trata-se do nosso dinheiro. Eu quero deixar claro para vocês que foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Ou seja, a Polícia Federal foi até ali os corredores onde havia a atuação da Mariângela Fialek, que é apontada nessas investigações como alguém responsável por garantir que houvesse o desvio relacionados a essas emendas. Esses corredores foram tomados pelos policiais federais, que recolheram dados e documentos para que se possa avançar nas investigações. E aí, o que o presidente da Câmara falou numa entrevista muito curta que ele concedeu ao portal Metrópolis é de que não dá para você acusar uma assessora parlamentar ou a Mariângela Fialek sem que haja ainda a conclusão das investigações. Então, o ex-presidente da Câmara segue na defesa de que só se teria uma irregularidade confirmada ao fim das investigações, o que ele não acredita que Mariângela Fialek tivesse cometido, Bruno Musa. Pois é, me parece mais uma das múltiplas brigas escaladas entre os poderes agora aqui, né? Você entende dessa maneira? Eu entendo dessa maneira, porque, vamos lá, o Arthur Lira, ele era o ex-presidente, ele foi o ex-presidente da casa, foi ele quem indicou o Hugo Mota, não foi? Foi. Ou seja, que está passando agora por todos os problemas que a gente vem relatando aqui. E o Flávio Dino foi em cima, diretamente, do parlamento, ou da Câmara, por conta das emendas totais. Repito, eu já falei isso aqui há um tempo atrás, quando esse assunto veio à tona. Na minha opinião, o Flávio Dino agiu de maneira correta ao buscar essa transparência. É que eu, Bruno, não consigo acreditar que ele fez pensando único e exclusivamente no bem e na transparência do dinheiro público. Eu acho que é mais um jogo político que, mais uma vez, os interesses se sobrepõem e nós somos meros coadjuvantes, apesar de financiarmos tudo isso. Então, me parece que é mais um capítulo de uma briga que escala entre eles e, repito, nós somos obrigados a financiar, mas não somos convidados a participar disso tudo. Então, acho que sim, acho que a coisa está escalando, acho que a coisa toma uma proporção maior,
Me parece que cada briga que passa é um caminho a mais sem volta. Na política, tudo pode ser deixado na mesa, nada nos surpreenderia, mas cada vez mais, chegando perto de março, que é onde eu acredito que começa a funilar tudo para a eleição, essa briga está sendo muito mais escalada do que tentando colocar uma poeira em cima dela. Então, no meu entender, a coisa segue complicada entre os poderes. Piperno, você entende que haja uma disputa entre poderes que possam favorecer algum tipo de operação que, digamos, enfraqueça alguma das partes? Eu acho que há uma disputa entre poderes, sim, e eu acho que, inclusive, alguns... e isso vai ensinando a gente que muitas suspeitas, elas são coerentes com esse momento. Por exemplo, lá atrás, e nós discutimos muito aqui, a primeira e a segunda versões aí do PL antifacção, que de alguma forma limitava a atuação da Polícia Federal, eu falei, olha, está me cheirando uma espécie de PEC da blindagem 2.0. Por quê? De novo a Polícia Federal investigando. Então, vejam só, a Polícia Federal, ela está trabalhando mais do que nunca, até porque os políticos brasileiros, eles dão motivos para isso. Eu li hoje relatos estarrecedores sobre a atuação dessa senhora. Um dos textos apontava que, e isso Zé certamente conhece muito melhor do que nós, que tinha dito que havia fila de parlamentares para serem recebidos por ela. Ela concedia praticamente audiência para eles para liberar dinheiro de emenda. Ela era uma despachante. E eu não estou aqui dizendo categoricamente que isso aí é uma evidência de corrupção, mas eu estou dizendo que essa é uma prática muito suspeita. Como é que uma assessora parlamentar, ela se torna uma figura tão poderosa assim, com o condão, inclusive, de liberar recursos, a ponto de, então, de se encher de deputados aí o gabinete dela? Então, é óbvio que tem coisa muito suspeita nisso. Tem que mexer. Tem que investigar a fundo, sim. Agora, eu acho que nós vamos ter um 2026 emocionante, porque a fila de parlamentares que estão sob investigação já passa de 80, há quem diga que já beiram 100 parlamentares. Onde é que vai parar isso aí? Agora, 4 horas e 37 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Olha só, os crimes que são investigados no caso envolvendo a Mariângela Fialek e provavelmente outras pessoas também. Peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. Então, se conectando a essa informação que o Fábio Piperno trouxe para a gente agora, de que havia fila ali de parlamentares que queriam algum tipo de condução da emenda parlamentar da maneira não mais transparente possível, como afirma a Polícia Federal. Alan Gani. Pois é, uma vez eu ouvi de um deputado, não posso falar a fonte, né? Mas dizendo que todos gostavam muito de umas emendas porque tinha desvio, né? E que era majoritário isso, né? Evidentemente que esse deputado falou, eu não. É porque a gente passou a reconhecer nos últimos anos que as emendas, elas se transformaram num grande balcão de negócios. Exatamente. Negócios políticos para essas pessoas. Não necessariamente todos pratiquem dessa maneira, mas muitos utilizam como uma forma de manter os seus redutos eleitorais e principalmente de conseguir negociações. Ou seja, você deixa um pouquinho aqui que eu te repasso o restante e esse dinheiro vai ser importante para que também os políticos locais possam acessar a demanda eleitoral que eles têm. E eu não vejo como é que a gente vai conseguir retroceder, quer dizer, voltar numa situação como era antes, razoável, talvez com um orçamento menor e com muito mais transparência. Chegou num ponto que eu não vejo como pacificar e solucionar isso, né? Até porque o ministro Flávio Dino agora está na cola e não pretende arredar pé. Não pretende, exatamente, Evandro. E tudo deve se intensificar num ano eleitoral, como bem colocou o Piperno. Agora, a questão é como que a população também vai receber isso, né? Porque me parece que essa questão, se ocorre, né? E tudo indica que sim, corrupção em relação às emendas parlamentares, é algo que toma conta do parlamento, não é algo minoritário, é algo que está envolvido muita gente de diferentes espectros ideológicos, da esquerda à direita, passando principalmente pelo centrão. Então, é uma corrupção assim tão generalizada, possivelmente tão generalizada, que eu também não sei se isso vai beneficiar A ou B, porque está todo mundo envolvido. Né?
Eu quero saber de você, Bruno Musa, se você enxerga também nesse movimento do ministro Flávio Dino algum tipo de possível retaliação às questões do governo lá na frente, porque muitos parlamentares podem entender esse movimento como o de um interesse direto do Palácio do Planalto, que utiliza então a ferramenta ou as mãos do ministro Flávio Dino e as decisões que ele pode tomar no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar um pouco a cobrança que o governo vem sofrendo em torno das emendas parlamentares, porque a gente sabe o quanto o presidente Lula tentou estipular nas emendas parlamentares um cabo de guerra da negociação, que acabou não funcionando, porque o Congresso Nacional tem muito poder sobre isso e acabou não entregando também muitas das questões do governo exatamente como um recado. Você não cumpre o calendário, a gente não cumpre o que foi combinado e assim se segue. Mas vem o ministro Flávio Dino e começa a investigar isso mais a fundo e não só investigar, mas conduzir operações que possam, inclusive, alterar a maneira como as emendas parlamentares serão pagas lá na frente. Você acha que rola uma raiva política aí nos bastidores, hein, Bruno Musa? Olha, Evandro, a sua pergunta tem muito a ver com o meu comentário anterior. Exatamente. Ou seja, não é porque há uma legítima, necessária e quase que obrigatória preocupação com o dinheiro do pagador de imposto, que as emendas, em última instância, ela é nossa. É nosso dinheiro, nós trabalhamos e uma parte vai para ela. Não há essa preocupação. Talvez esse jogo todo que você está falando. Porque veja só, o ministro Flávio Dino, ele sempre foi muito próximo ao presidente Lula, foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e cada vez mais o Lula expõe as suas preocupações de como lá nos primeiros mandatos dele, ele possuía uma interlocução muito melhor com o parlamento, uma vez que o parlamento não era tão, vou usar uma palavra que eu não gosto muito de hoje em dia, empoderada pelo tamanho das emendas parlamentares, o que dá um poder muito grande hoje em dia do parlamento sobre o executivo que não existia anteriormente. E ele não para de crescer. Então eu acho que sim é a resposta. Mas vamos contextualizar para aquelas pessoas que não compreendem o tamanho disso. O orçamento brasileiro de 2,5 trilhões, que é o orçamento primário, Evandro, sabe quanto que são as emendas hoje? 2% do orçamento. São 50 bilhões de reais. É 2% do orçamento total do governo só para emendas parlamentares. Só que a coisa piora, porque o orçamento está completamente engessado. Quase 92% são gastos obrigatórios. Sobra 8% para investimentos. Desses 8%, você ainda tem 1/4 deles que é emenda parlamentar. Engessa o orçamento por completo, que evita ou inibe investimentos em áreas importantes para a população. Então, sim, há um jogo político, há uma troca aí e, diferentemente daquilo, imagina a tua filha, ela te pede alguma coisa e você fala, olha, você está de castigo, eu não te dou tua mesada. É o teu dinheiro. Lá não, o que tem em jogo aqui é o teu dinheiro, só que você sequer tem autonomia sobre ele ou sequer pode questionar. São eles, os poderes jogando e, de novo, a gente só pode assistir.